Que alegria, que satisfação podermos estar juntos novamente, aprendendo um pouco mais a respeito desse tema tão extraordinário, as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você para que abra a tua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse e nós vamos, a partir deste momento, esquadrinharmos mais uma vez quais são as informações contidas para a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós vamos hoje transcorrermos nas duas primeiras igrejas. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, ela é tão ampla em sua complexidade, por assim dizer, e na riqueza de informações, que nós vamos precisar de um outro momento para estudarmos a igreja de Laodiceia. Tendo dito isto, eu convido você para que feche os teus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de podermos falar abertamente do seu amor. Obrigado porque usufruímos da liberdade religiosa ainda. Senhor, se uma pessoa for alcançada com a tua mensagem através desta iniciativa que estamos a ter, eu te louvo por isso. Consagro-te e me consagro, Senhor. Que o Senhor esteja na direção disso tudo, entrega-nos sabedoria e porção dobrada do teu Santo Espírito nesse momento. Por Jesus Cristo nos consagramos e somos gratos. Amém. Vamos desvendando, tirando o véu do Apocalipse. Apocalipse, você já sabe, nos dois primeiros capítulos que estudamos juntos. Se você está assistindo pela primeira oportunidade este nosso material, eu encorajo você para que possa fazer um avaliativo da primeira e da segunda questão envolvendo o primeiro e segundo capítulos do livro de Apocalipse. Já é sabido que Apocalipse significa revelação. Então nós vamos gradativamente, para a honra e glória do Senhor, revelando o livro de Apocalipse. João, na ilha de Patmos, no capítulo 1, versículo 19, ele recebe uma ordem. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Foi revelado para João o que haveria de acontecer com a humanidade. E ele recebe esta ordem. Ele recebe esta ordem de alguém que se parecia com uma imagem relata. Destacamos no capítulo 1 e 2 do Apocalipse, já estudados, 7 candeeiros, uma espada afiada, que era, obviamente, a referência da língua, e ali na frente nós vamos compreender que essa espada é a palavra de Deus, ela é afiada, ela corta, ela gera transformação. Aí nós temos aí as 7 igrejas na mão direita e descobrimos que as 7 estrelas são referências às 7 igrejas, né? Citei então as 7 igrejas já imediatamente. Nós estamos transcorrendo nas 7 igrejas e precisamos compreender que a mensagem das 7 igrejas, elas trazem 3 pontos cruciais: um elogio, uma admoestação e uma promessa em cada uma dessas igrejas, salientando mais uma vez que são igrejas reais. Então aqui nós temos a geografia dessas igrejas. O nosso querido João estava na ilha de Patmos, ele escreve para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas literais que existiram por extensão, por um período de tempo, e são 7 mensagens que se aplicam a nós também. Como nós já estudamos antes, Éfeso e Esmirna trazem uma informação interessante. Quando começamos a estudar Pérgamo, já nos diz diretamente. Por quê? Porque ali em Pérgamo começa um movimento que hoje repercute para nós em pleno ano 2025. Igrejas reais, mensagens reais. Igreja de Sardes, abra a tua Bíblia, eu espero que já esteja aberta, e acompanhe comigo no capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Versículo 5. Ao vencedor, essa é a promessa.
Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a exemplo daquilo que já estudamos antes, nós temos um cenário apresentado aqui. Nesse cenário, nós temos um puxão de orelha, nós temos uma promessa e nós temos uma iniciativa de valorização. Como foi falado antes, nós temos um elogio. O que a gente aprende com a igreja de Sardes baseado no que acabamos de ler? A igreja de Sardes, ela nos ensina a não parecermos o que não somos, espiritualmente falando. Muitas vezes nossas palavras dão conta de uma abordagem e de uma santidade absurda, mas nossas ações muitas vezes desconstroem nossas palavras. A igreja de Sardes nos ensina a não sermos o que não somos, a lembrar do que aprendemos. Lembra do que você aprendeu. Só que não somente lembra, pratica aquilo que você aprendeu. E estarmos prontos para o julgamento. É esta a essência da igreja de Sardes. Sardes significa cântico de alegria ou que permanece. A igreja de Sardes, ela existiu do ano 1565 até o ano 1750. E quando nós olhamos para a igreja de Sardes, por que ela é tão interessante? Porque na igreja de Sardes começa a repercutir muito aquilo que hoje conhecemos como movimento luterano. Começa a reforma luterana. E a reforma luterana, ela proporcionou uma série de questões muito interessantes. A primeira delas, ela proporcionou ao cristianismo que ele tivesse um novo recomeço. Agora os cristãos eles podiam usufruir do conhecimento de Deus, mas juntamente com essa questão, a Bíblia passou a ser utilizada de maneira equivocada. Nós vamos descobrir lá no Apocalipse 14 que a mensagem do primeiro anjo se refere ao Evangelho. O nosso Senhor não tem dois evangelhos. Mas se não tem dois evangelhos, por que é que tem tantas religiões, senhoras e senhores? Vamos entendendo gradativamente. Essa confusão de religião, ela começa a partir da reforma luterana. Então as pessoas começaram a acessar as Sagradas Escrituras e começaram cada qual ter a sua interpretação e cada um começou a montar a sua igreja. Note que a riqueza oriunda do Sagrado Livro, ela requer um pouco mais de tempo de qualidade para o estudo. Nós estamos descobrindo nesse resgate ao Apocalipse e a compreensão que ele contém, de que realmente, se não separarmos tempo para o estudo, nós não vamos acessar o conhecimento que as Sagradas Escrituras nos permite. Eu fiquei até um tanto quanto pensativo quando no capítulo 2 de Apocalipse, quando nós terminamos a nossa conversa, já havia passado de hora. Então eu pensei, puxa vida, quem pode se interessar para um conteúdo de 1 hora e pouco, nesta geração fast food, neste tempo tão rápido para as pessoas? E aí, mais uma vez, eu precisei lembrar o meu próprio cérebro do motivo que nos faz estarmos aqui. É estudarmos a palavra de Deus. Não é sermos rápidos. Não, eu preciso passar a informação o mais rápido possível, senão as pessoas perderão o interesse, meu querido. Nós estamos estudando a Bíblia. E para estudarmos a Bíblia precisamos de tempo de qualidade. Então nós compreendemos essa questão. A reforma luterana, a partir dela, surgiu uma série de denominações e estas denominações começaram a trazer informações oriundas da Bíblia de forma equivocada. Em alguns casos se tornou um arsenal de armas teológicas. As pessoas começavam a acusar umas às outras baseado na Bíblia. E a Bíblia, cito só um exemplo. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Qual é a verdade contida na Sagrada Escritura, meu querido? Eu não posso tirar texto do contexto. Quando eu vou para Levíticos 11, por exemplo, eu tenho uma relação dos alimentos que são considerados aptos para o consumo daquele que é servo de Deus. Por quê? Porque já não sou mais eu, Cristo vive em mim, e o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Logo, existe uma instrução. Levíticos 11.
Ali está o que nós podemos e o que não podemos comer, em se tratando do universo animal. Para você ter uma referência, o corvo para o céu é assim como o porco para a terra, é assim como a lagosta e o camarão para o mar. Eles são lixeiros. A função deles é limpar. O organismo do ser humano não tem defesas para consumir esse tipo de coisa. Por que um corvo come uma carniça e não lhe faz mal? Porque ele tem um sistema fisiológico já preparado para blindá-lo. Por isso que é comum, vez ou outra, você vê um corvo com as asas bem abertas. Ele está recebendo a influência do sol justamente para auxiliá-lo no processo digestivo. Mas eu e você, como seres humanos, não temos essa capacidade. Logo, existe uma instrução na Bíblia dizendo: não coma isso, vai te fazer mal. A instrução é categórica, Levíticos 11. E algumas pessoas pegam um trecho da Bíblia que diz o seguinte: não importa o que entra na boca, o que importa é o que sai. O que pode envenenar o corpo é o que sai. E as pessoas dizem: está vendo o que está escrito aqui? Aqui está escrito que eu posso comer o que eu quiser. Isso também não é verdade. Porque o texto fora do contexto vai se tornar um pretexto. O que Jesus estava falando naquele momento? Existia uma lei da parte dos maiorais da época, os escribas e fariseus, e esta lei dizia que um alimento precisava ser lavado 7 vezes antes de ser consumido. As mãos precisavam ser lavadas 7 vezes antes que se tocasse um alimento para comer. Isso dentro das horas do sábado. Os discípulos passaram por ali, estavam com fome, pegaram uma frutinha, só deram uma passadinha na roupa, assim como a gente faz vez ou outra, e comeram. Os escribas e fariseus, cheios de maldade no coração, destilando veneno, chegaram para Jesus: poxa vida, mas não te importa que esse povo aí faça assim? Jesus, conhecendo o coração deles e a quantidade de regras, eram mais de 600 leis alusivas ao dia do sábado, leis ridículas, para você ter uma ideia. Uma pessoa que estava gripada não podia usar um lenço. Agora, se ela costurasse o lenço na roupa, daí já podia. Nas horas do sábado, a pessoa poderia dar uma quantidade de passos. Depois que ela desse essa quantidade de passos, se ela não tivesse chego ao destino ainda, ela precisava parar na rua, se sentar ali e esperar dar o pôr do sol. No dia de sábado era lícito você acudir um boi que caía num buraco. Fazia-se uma força-tarefa para tirar o animal lá de dentro. Mas não era lícito ajudar outro ser humano. Leis ridículas. Jesus, conhecendo o ímpeto do coração das pessoas, disse: olha, o que realmente envenena o corpo é o que sai da boca e não o que entra naquele contexto. Consegue compreender? Então hoje nós somos convidados a percebermos e estudarmos mais a Bíblia. Nós precisamos, porque o Espírito Santo nos dá a capacidade de estudar as Sagradas Escrituras e as verdades contidas se revelam a nós, mas precisamos de tempo de qualidade e precisamos estudar o texto e o contexto, não pegar uma passagem isolada. Uma tragédia pode acontecer quando você pega uma passagem isolada, lembrando aquele episódio do pastor que dizia o seguinte: não, eu vou fazer o que está na Bíblia, eu vou abrir a Bíblia, colocar o dedo em cima e eu vou fazer o que está ali. E ele abriu a Bíblia, colocou o dedo em cima, quando ele abriu os olhos estava escrito: e Judas foi e se enforcou. Ele fecha a Bíblia novamente, abre a Bíblia, coloca o dedinho em cima, quando ele olha a passagem está escrito: vai tu e faz o mesmo. Ele fecha a Bíblia novamente, abre pela terceira vez, coloca o dedo e está escrito: e o que tem que fazer, faz depressa. Nota que existe uma tragédia muito grande se você for ler a Bíblia de forma desordenada. Precisamos ter o texto e o contexto. E essa bagunça começou a partir da Reforma Luterana. As pessoas tinham acesso às Sagradas Escrituras e começaram a interpretar do jeito que elas quisessem. Nisso consiste balbúrdia. E aí nós temos o protestantismo sendo protagonista nesse momento. Se expandiu pelo mundo afora. E a reforma protestante também gerou uma gama muito grande de ramas doutrinárias, surgindo assim vários grupos religiosos.
várias interpretações bíblicas, por assim dizer. John Wesley, ele dizia o seguinte, embora ele, se referindo a Lutero, descrevia a mudança que Deus fez em seu coração por meio da fé em Cristo, senti que meu coração se confortava. Eu senti que confiava em Cristo, só em Cristo, para a minha salvação, e me deu segurança de que Ele, referindo-se a Deus, havia eliminado meus pecados. Sim, os meus pecados, e me havia salvado da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do pecado, queridos? O salário do pecado é a morte. Essa é a lei. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você acha que é possível vivermos acima da lei? É uma confusão filosófica absurda, mas eu simplifico com um exemplo muito tranquilo. Existe uma ordem no trânsito que diz que quando eu saio da minha casa e vou para o litoral de Santa Catarina, a BR tolera 110 km por hora. Então eu saio da minha casa aqui e vou até o meu destino lá no litoral, rodando a 105 km por hora no máximo. Eu estou acima da lei ou estou abaixo da lei? Eu estou acima da lei. Por quê? Porque a lei não se aplica a mim. Logo, se eu passar por um radar que marca 110 e eu passar a 120, eu vou receber uma multa, uma notificação e pontuação na minha carteira. O que isso significa? Significa que o rigor da lei se aplicou a mim. Logo, estou abaixo da lei. Para que eu esteja abaixo da lei, eu preciso ter infringido-a. Senão, estou acima. O mesmo se aplica com a lei de Deus. Estamos abaixo da lei de Deus? Nós temos um convite para vivermos em obediência. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, palavras de Jesus. Logo, se eu guardo os mandamentos, a lei não se aplica a mim. Por quê? Porque a lei do pecado é a morte. Mas quando eu vivo em obediência, eu acesso o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Isso ficou claro? Eu espero que sim. Se você, por algum motivo, tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Entre em contato comigo, me procure aí nas redes sociais, pergunte. Se você tiver coragem de perguntar, as Sagradas Escrituras certamente vai ter competência e capacidade de te responder. John Wesley, quando ele acessa a mensagem de Lutero, ele fica maravilhado. E ele fica maravilhado por quê? Porque ele pensa, existe perdão para mim. Existe salvação para mim. E essa salvação e perdão está associado, obviamente, ao sacrifício de Jesus Cristo. E aí a carta endereçada à igreja, ela termina com um puxão de orelha. Ela, bem da verdade, ela vai terminar com uma promessa, mas nesse ínterim tem um puxão de orelha. E qual que é a admoestação? Virei como ladrão, Apocalipse 3:3, está aqui. Lembra-te, pois que tem recebido, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. E o que está falando? Está fazendo a referência à segunda volta de Jesus Cristo. Por isso que já na igreja que nós estamos estudando, e na igreja que estudamos antes, já nos afeta diretamente. Queridos, o mundo está prestes a perceber que este livro não é um conto de fadas. Tudo que foi descrito aqui, todos os acontecimentos, confirmaram-se fidedignamente. Falta a volta de Jesus. E isso irá ocorrer quando nós temos o próprio conselho dentro desta carta dizendo, olha, eu vou vir como ladrão. E se você soubesse que o ladrão ia vir nessa noite, você estaria preparado. Então esteja preparado. Mateus 24, 42 e 43 diz o quê? Vamos ler junto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então abra a tua Bíblia aí em Mateus 24, estou no 27 aqui, 25, 24. 24, 42 e 43. O que diz ali? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nesta hora, nós estamos, mais uma vez, sendo encorajados a cuidarmos da nossa vida espiritual. O mundo está desse jeito, meu querido. Separa um tempo de qualidade para conviver com Deus. Te prepara, porque o retorno de Cristo ele é iminente. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses,
Filipenses, Tessalonicense. Abra a tua Bíblia aí. E não tem problema, não fique preocupado com a correria. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. Tessalonicenses 5, versículo 2. Diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Algumas pessoas pegam essa informação e começam a divulgar que a volta de Jesus vai ser no período escuro do dia. Meu querido, com toda certeza, a volta de Jesus vai ser no período escuro do dia, para pelo menos metade do planeta. Consegue entender isso? A Bíblia afirma que a volta de Jesus será visto por todos, como uma estrela que sai do Oriente e vai para o Ocidente e todo mundo vê. Assim será a volta de Jesus. Então, metade de nós vai ver Jesus voltando durante o dia e, se for durante o dia aqui no Brasil, vai ser noite lá no Japão. Não se atenha a detalhes tão rasos. A informação é assim: o ladrão vem à noite, né? Muito raramente o ladrão vai durante o dia. Então ele vem durante a noite, é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, assim como um ladrão que vem durante a noite, ou seja, que ninguém está esperando, a maioria está dormindo, assim será a volta de Jesus. E a última referência está em 2 Pedro. Vai um pouquinho para frente na tua Bíblia, aí um pouquinho antes de Apocalipse. Nós temos aí Judas, 1 João, 2 João, 3 João e 1 e 2 Pedro. E no 2 Pedro 3, versículo 10 diz assim: Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos arrogantes, não temem difamar. Perdão, estou lendo errado. 2, não, é o 3. 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mais uma vez, a admoestação para esta igreja tem a ver com a preparação para a volta do Senhor Jesus. Esta é a carta endereçada. E então nós encerramos com a promessa em Sardes. A admoestação em Sardes é estarmos preparados para a volta de Jesus. A promessa em Sardes está ali, Apocalipse 3, versículo 4. O que diz? 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Lá em Daniel, nós temos uma outra referência. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel 7, versículo 9 e 10. 7, 9 e 10 diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Nessa parte de Daniel final, está falando sobre o processo de julgamento. Vamos estudar lá em Apocalipse 14 as 3 fases do julgamento. Em que fase estamos passando, qual é a fase que vem depois e qual é a derradeira fase. Vamos estudar isso tudo juntos. Mas a promessa em Sardes, ela fala sobre a roupa branca. Daniel faz a referência sobre a roupa branca. E não é só esta a promessa para Sardes. Note que Apocalipse 3, versículo 5 diz o quê? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. São 2 promessas. Vestir-se de branco e não ser retirado o seu nome do livro da vida, associado ao testemunho dado diante de Deus pelo próprio Jesus Cristo em prol meu e em prol seu. Êxodo 32, lá o 2º livro da Bíblia, versículo 32 e 33. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
que livro está se referindo o Êxodo? O livro da vida, já destacado em Apocalipse 3. Nós precisamos, queridos, nos tomar posse, nos valer desta promessa contida para a igreja de Sardes. Depois de Sardes, nós temos a igreja de Filadélfia, que será a segunda igreja que iremos estudar hoje, e também a última que estudaremos hoje. Num próximo momento, traremos a informação sobre Laodiceia. Justamente pela questão do tempo, nós precisamos sintetizar e otimizar a nossa informação. A igreja de Filadélfia, ela está destacada no Apocalipse 3. Então, por gentileza, siga comigo o que diz ali Filadélfia, nas passagens do 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. De quem são essas prerrogativas? Jesus Cristo. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, texto fora de contexto se torna um problema absurdo. Isso aqui não tem a ver com riqueza de mundo, meu querido. Isso aqui não tem a ver com a forma como é aplicada no meio secular pseudo-cristão. Diante de você está uma porta que ninguém pode fechar. Deus vai entregar uma empresa no seu nome. Deus... Não. Deus pode? Claro que pode, mas não é este o contexto de Apocalipse. A porta, qual é a porta que Deus está abrindo e ninguém pode fechar? Já vamos entender. Eu conheço as tuas obras. Jesus, Deus, falando então para a igreja de Filadélfia. Você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E o versículo 12. Encerra então com a promessa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. Então nós temos a característica da igreja de Filadélfia, nós temos a admoestação para a igreja de Filadélfia e nós temos a promessa. Filadélfia significa amor fraternal e ela existiu do ano 1750 até 1844. O que nós aprendemos com a Filadélfia? Fidelidade total e restrita a Deus. Eu sei que você está fraco, mas você tem sido fiel. Eu sei que você está passando por provação, mas você tem sido fiel. Eu sei que você tem suas dificuldades, mas você tem sido fiel. Esta é a compreensão que se aplica a mim e a você. Independente do que passemos, fidelidade a Deus é o que se espera na mensagem para a Filadélfia, e essa mensagem se aplica a mim e a você. Hoje também pode ter plena certeza. Filadélfia ela tinha algumas peculiaridades. Ela era centro de evangelismo, ela era uma região com muitos abalos sísmicos, foi destruída e reconstruída várias vezes, e ela difundia a cultura grega. Então, estas eram as características e as prerrogativas da igreja de Filadélfia. De tempos em tempos dava um terremoto, destruía tudo, e a igreja, o templo de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia, ela traz estas prerrogativas, ela se reestruturava. A igreja da Filadélfia, ela protagoniza na história como sendo um tempo crucial para a humanidade. Porque antes da igreja de Filadélfia, houve um período de supremacia papal de 1260 anos. A supremacia papal, ela termina no tempo da igreja de Filadélfia. Aconteceu no ano de 1798. Foi marcado, então, pelo fim da profecia das 1260 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado.
Nós já sabemos na conversão profética que dias equivalem a anos, então 1260 anos de supremacia papal. E aí o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte. Quando que isso aconteceu? Em 1798. Então termina em 1798 o período da supremacia papal. Nós temos aí a Roma imperial, quando a igreja, através do Papa, tinha poder político. Então era um circuito de império. Ele determinava 1260 anos. Foi uma tragédia para a humanidade. Por quê? Porque nem mesmo um avanço no meio científico e tecnológico era permitido. Se alguém surgisse com uma ideia que destoava em algum nível daquilo que entendia ser o correto da parte da supremacia papal, essa pessoa era dizimada. Então, termina esse período. E termina quando? Dentro da igreja de Filadélfia. Eu vi uma das suas cabeças, está em Apocalipse 13, versículo 3, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E aí você diz, Aércio, agora começa a ficar complicado para mim a compreensão do Apocalipse. Meu querido, Apocalipse 13 fala de duas bestas, uma que sai da água, outra que sai da terra. Água na conversão profética são muitas pessoas. Terra, obviamente, nós vamos trabalhar no contraponto. Então, é um lugar que não é tão populoso. Da água, nós temos um poder que emana com o circuito. E nós vamos descobrir ali em Apocalipse 13 que um poder ele é político, outro poder ele é religioso. E aqui, em 1798, acontece uma ferida de morte em uma das bestas. Antecipo para você a informação, mas te encorajo para que nos acompanhe estudando para compreender em magnitude total. Uma das bestas é como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Quando que a besta foi ferida de morte? Quando a supremacia papal terminou. Então, automaticamente foi ferida. Pareceu que iria sucumbir. Mas aí a sua chaga mortal foi curada. Quando que ela é curada? Quando lá na frente o responsável pelo governo na Itália devolve para Roma aquilo que um dia tinha sido deles e que hoje nós conhecemos como circuito de um país. Vamos estudar mais detalhadamente disso no Apocalipse 13 e você vai ficar maravilhado com tudo aquilo que a Sagrada Escritura revela. Mas já se sabe que besta é um poder, mulher é uma igreja, águas são muitas pessoas e nós vamos fazendo gradativamente a conversão profética. Mas a igreja de Filadélfia ela é maravilhosa por causa disso. A igreja de Filadélfia, ela está no protagonismo de um movimento que começa a partir dela. Termina a supremacia papal e a partir disso nós temos aí um novo viés. E meu objetivo aqui não é trazer meias verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Simples assim. Tendo isso em vista, não quero chocar ninguém, mas nós temos a referência dentro da igreja de Filadélfia, nós temos a referência a Tiatira. É estabelecida a poderosa igreja romana. Que período aconteceu? No ano 538. Como aconteceu? Decreto de Justiniano. E então, em 538, começa a profecia dos 1260 dias. Mas, Aércio, em que momento vamos entender a profecia? Acompanhe esse estudo conosco. Vai acompanhando gradativamente. Um dia você assiste o capítulo 1, outro dia você assiste o capítulo 2, lá na frente o capítulo 13 e assim por diante. Se permita conhecer a respeito do que Deus quer te mostrar. Porque a Bíblia, meu querido, ela não tem meias verdades. Ela é literal e nós estamos fazendo o quê? Pegando a referência histórica e corroborando com a bíblica. Simples assim. A Bíblia falou que houve um período assim. Ok. Quando houve esse período, quando que aconteceu? Foi lá na história. Pega lá na história e nós vamos trazer. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que ficaram tombadas um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. Então nós temos 3 anos e meio ali. Vamos estudar ali na frente sobre o período em que a França decretou que Deus não existia.
E por 3 anos e meio se era queimado Bíblias em praça pública. Muito bacana. Muito bacana. Não esse episódio da história, mas muito bacana conhecer sobre isso. Então, no ano 538, acontece o princípio da profecia de 1260 dias. 1260 anos da supremacia papal. Nesse período, queridos, os cristãos que eram contrários às doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana eram considerados como hereges e eram condenados à morte. E aí nós temos a prefiguração da chamada Santa Inquisição, que não tão recentemente assim, um dos últimos papas veio a público e pediu perdão para a humanidade pelas atrocidades que foram feitas em nome de Deus na época. 1260 anos em que a política e a religião andaram juntos. Isso nunca deu certo. O povo desse período, ele não tinha oportunidade de fazer o culto em seu idioma. Não era opcional fazer o culto no idioma das pessoas. A missa era realizada inteira em latim e a leitura da Bíblia ela era proibida. Basicamente, as pessoas sequer entendiam o que elas estavam a fazer. Muitos lutaram e morreram para o povo ter direito de conhecer as maravilhas da salvação. Nessa época, a estratégia do inferno era destruir a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas tinham interesse na Bíblia. Hoje, 2025, Satanás tem que destruir a Bíblia? Não. As pessoas não têm interesse pela Bíblia. Não precisa mais queimar a Bíblia. Por quê? Porque hoje a estratégia do inferno é tornar a Bíblia obsoleta. Tire um tempo, meu querido, para aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Enfim, a partir disso nós temos a Igreja de Filadélfia, que representa o término da supremacia papal, como eu já disse. Em 1798, terminou a profecia dos 1260 dias, 1260 anos da supremacia papal. O Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte. Nós temos aí Apocalipse 13:13 falando então da besta que foi ferida de morte e assim por diante. E nós já sabemos que esta besta ferida de morte foi o poder religioso. Ali na frente nós vamos entender a respeito do poder político, que é a segunda besta. Seguindo a nossa diretriz, a Igreja de Filadélfia, ela tem uma questão que envolve o ano de 1789 até 1799. O que aconteceu nesse período? A Revolução Francesa. A Revolução da Independência das Colônias Americanas. 1776. Esse é o dado histórico. E aí nós temos um grande movimento que ele começou a tomar forma pregando sobre verdades bíblicas que nunca antes haviam sido pregadas. Nunca antes havia sido abordado esse assunto. E não era pregado porque não se entendia e, em muitos casos, era uma verdade desconsiderada. Começou-se a pregar em Filadélfia a respeito de uma coisa chamada a volta de Jesus. Antes de Filadélfia, você não vê esse assunto sendo abordado. Em Filadélfia, começa o protagonismo da pregação sobre a volta de Jesus. E eu preciso te dizer, meu querido, Jesus está voltando. Coloca a tua vida em ordem. Se apresenta ao Senhor. Começa a separar um tempo de qualidade e diz, Deus, conserta em minha vida o que precisa ser consertado, porque eu não quero ficar para trás. Eu não quero ficar para a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Eu quero participar da primeira. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos a partir da Igreja de Filadélfia. E aí começa, a apresentação do anjo. A apresentação do anjo ela muda. No versículo 7 diz aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Por que muda? Até aqui, as outras cartas, começava o anjo que tem a espada afiada de 2 gumes, o anjo que tem olhos como chama de fogo, o anjo que tem os 7 Espíritos de Deus, sempre definindo o princípio da visão lá em Apocalipse 1. Agora, quando chega nesta igreja, a igreja específica de Filadélfia, o anjo muda o discurso. Começa a ter um projetivo. Escreve essas coisas. Aquele que tem a chave de Davi, que abre uma porta que ninguém mais fecha. E se ele fechar, ninguém mais abre.
Apocalipse 3:7. Olha o que diz Mateus 16, versículo 19. Mateus, abra a tua Bíblia aí, meu queridão. Tudo que você está acompanhando comigo aqui, não permita que seja mera falácia da minha parte. Sempre precisa ser espelhado na Bíblia. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quem que falou isso? O próprio Jesus. Quem que está falando no Apocalipse, no versículo 7? Estas coisas diz aquele que tem a chave de Davi. Quem que tem a chave? A apresentação do anjo ele mudou. E então começa uma promessa. Apocalipse 3, versículo 7. A promessa é esta: eu vou abrir uma porta que ninguém mais fecha. Começa com promessa. Todas as igrejas que antecederam, elas terminam com promessa. Esta termina com promessa também, mas começa com uma promessa. Note que interessante. E aí nós temos Apocalipse 3:7 fazendo referência do 1 Coríntios. 1 Coríntios 16, versículo 9. O que diz ali? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está falando a respeito de uma porta. Nós temos algum relato bíblico de que Paulo tivesse herdado uma empresa, abriu uma empresa, e a porta que Deus abriu ninguém podia fechar, ninguém conseguiu destruir o império comercial de Paulo? Não é isso que a Bíblia fala, meus queridos. Depois desse período, a mensagem do advento de Cristo nunca mais pôde ser limitada. Até ali, a mensagem era limitada. Depois, não pôde mais sê-lo. Que coisa estupendamente extraordinária. Surgem, então, as primeiras sociedades bíblicas. Essa é a referência da porta aberta que ninguém pode fechar. Até esse período, as pessoas dominavam o que as pessoas iriam escutar. A missa, o culto, era em latim, ninguém entendia nada. A leitura da Bíblia era impedida, ninguém podia acessar a Bíblia. O conhecimento sobre a verdade de Deus era limitado. E então surge um movimento que começa a pregar sobre a volta de Jesus, e esse movimento tomou tanto corpo que foi impossível fechar essa verdade de novo. Então essa porta aberta é a pregação do Evangelho, que ninguém mais pode fechar. E ela estava fechada antes nas outras igrejas, mas não neste. Hoje, nós acessamos Bíblia em qualquer lugar e a mensagem do Evangelho está acessível a todos. É impossível impedir a pregação do Evangelho. Só que acontece algo, e esse algo ele é extraordinário dentro da Filadélfia, que o tempo que Filadélfia protagoniza é justamente até o ano de 1844. Mas o que aconteceu de tão extraordinário em 1844? Daniel 8, 14 a 17 fala justamente sobre 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. As pessoas começaram a estudar a respeito disso, sobre a purificação do santuário, e concluíram que este santuário seria a terra. Este camarada que diante de vocês está é Guilherme Miller. Ele começou a estudar a respeito do santuário. E ele descobriu que no santuário eram dois sacrifícios diários para a purificação dos pecados. Por isso ele conclui, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, era um sacrifício de manhã, outro sacrifício à tarde. Então, depois de 2.300 tardes e manhãs fazendo o sacrifício manhã e tarde, o santuário seria purificado. Ele concluiu que esse santuário em questão era a terra. Então, se o santuário vai ser purificado, é a volta de Jesus, porque Jesus vem para purificar o santuário. Trazendo informação para você, no ano 457 a.C., nós temos o ponto de partida desse período, que é a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Essa informação está em Daniel 9, versículo 25. Esta ordem
ela foi dada por Artaxerxes em 457 a.C. E ele permitiu então que os judeus, sob a liderança de Esdras, reconstruíssem Jerusalém. Se você quer essa informação, basta você acessar então o livro de Esdras lá no capítulo 7. Começa a partir disso uma iniciativa de reconstrução de Jerusalém. O que isso sintetiza? Nós vamos para o circuito como um todo protagonizado pela época de 1844. Este era o jornal da época, por assim dizer. End of the World, o fim do mundo. Quando vai ser? Em 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller estudou, compreendeu, e ele fez uma matemática simples. Se eu pegar os 457 anos antes de Cristo e deduzir o período de 2.300 anos, eu vou chegar a um denominador. Por quê? Porque entendia-se que após as 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E se o santuário terreno tem a ver com o santuário celestial, ele precisava entender o processo diário do santuário. Mas se o santuário no formato terreno não existia mais, porque o último sangue derramado de cordeiro em prol do pecado do ser humano foi o de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso ao ver Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, o cordeiro derramou seu sangue. Logo, não precisava mais da cerimônia do santuário. Se o santuário não existia mais, então não teria mais uma purificação do santuário. Logo, se entendia que este santuário a ser purificado era a terra. E aí, nós temos essa referência e se traz à tona uma coisa chamada o clamor da meia-noite, de Midnight Cry. Guilherme Miller, ele começa a escrever uma série de questões interessantes a respeito da volta de Jesus. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E ele faz a dedução do período profético. E ele conclui 22 de outubro, 1844. Jesus Cristo vai voltar. E ele começa a pregar a todos os tempos e a todos os ventos, e muitos vão se somando a esse ministério. Ele que inicialmente era apenas um fazendeiro, agora tem a missão de pregar. Só que chegou no dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Apocalipse 10, versículo 9 e 11. Diz o que ali? Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora. Certamente ele te será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que isso significa, irmãos e amigos? Quando foi falar a respeito da volta de Jesus, era uma doce verdade. Era uma sensação maravilhosa. Falar que Jesus iria voltar no 22 de outubro de 1844 era uma mensagem gostosa de dizer. Na boca era doce como mel, mas quando chegou no estômago ficou amargo. E por que ficou amargo? O que aconteceu? 22 de outubro de 1844, a data estava correta. As contas que Guilherme Miller fez estavam certas. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. As 2.300 tardes e manhãs, ela terminava justamente em 22 de outubro de 1844. A data estava certa, o evento que estava errado. Eles entenderam que o santuário a ser purificado não estava na terra, mas no céu. Jesus havia entrado no Santo dos Santos do santuário celestial para dar início à sua obra de julgamento. Se isso está te parecendo um pouco confuso, busca compreender um pouquinho mais, estuda um pouquinho a respeito de como era o processo do santuário na terra.
As pessoas levavam um cordeirinho, colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, imolavam esse cordeiro e transferiam simbolicamente para o cordeiro o pecado que elas haviam cometido. Esse cordeiro tinha o seu sangue algumas vezes aspergidos na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Na maioria das vezes, esse sangue era colocado no altar de incenso, nos 4 chifres do altar de incenso. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente lá a partir do capítulo 10. Nessa hora, eles acreditavam que Jesus iria voltar. Ellen White, uma escritora cristã que reconhecemos como profetisa, ela disse assim: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Eu tenho aqui, onde está? Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta que foi escrita no período de 1844. Olha o que foi dito. Fazendo referência a Apocalipse 10. 10:10, né? Ah, como foi doce ao escrever em 6 de outubro, o dia em que finalmente aceitou a data de 22 de outubro. Guilherme Miller exclamou no artigo da capa do The Midnight Cry. The Midnight Cry era o jornal que Guilherme Miller ele escrevia. E ele escreveu assim: vi uma glória no 7º mês como nunca antes. Embora o Senhor tenha me mostrado a importância típica do 7º mês 1 ano e meio atrás, e ele faz essa referência no artigo de maio de 1843, eu ainda não havia reconhecido a força dos tipos. A minha alma louva e agradece ao Senhor. Benditos sejam os irmãos Snow, Storrs e outros por seu papel em abrir os meus olhos. Estou quase no lar. Glória, glória, glória. Percebo que o tempo está correto. Guilherme Miller fez uma série de contas, fez a conversão profética e agora ele diz o seguinte: estou quase no lar. Glória, glória, glória. Percebo que o tempo está correto. A minha alma está tão cheia de alegria que mal consigo escrever. Vejo que estamos certos, diz ele. A palavra de Deus é verdadeira e a minha alma se enche de alegria, meu coração está repleto de gratidão ao Senhor. Oh, como eu gostaria de gritar, mas bradarei quando o Rei dos Reis vier. Parece que os ouço dizer, ele comentava que escutava os outros comentando, o irmão Miller é fanático. Pois bem, chamem-me do que quiserem, não me importo. Cristo virá no 7º mês e nos abençoará a todos. Ó gloriosa esperança, então eu o verei, serei como ele é, e com ele estarei para sempre. Sim, para sempre, sempre. Nada foi mais doce do que a esperança do breve retorno de Jesus. No entanto, ele não veio. E no dia 24 de outubro aconteceu o que a história registra como o grande desapontamento. O líder millerita, Josiah Litch, escreveu da Filadélfia para Miller e Rimes e disse o seguinte: o dia aqui é sombrio. As ovelhas estão dispersas e o Senhor ainda não voltou. Irã Edson relatou: nossas mais acalentadas esperanças e expectativas foram esmagadas, e nos sobreveio um espírito de pranto como eu nunca havia experimentado antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não se compararia ao que sentíamos. Choramos e choramos até o raiar do dia. Tiago White escreveu: o desapontamento com a passagem do tempo foi amargo. O amor de Jesus enchia cada alma e com desejo inexprimível oravam: vem, Senhor Jesus, vem logo. Mas ele não veio. 1844. Foi isso que aconteceu. O grande desapontamento. A profecia do livro de Daniel se materializava ali. Corroborada, obviamente,
com o livro de Apocalipse. É impossível você estudar Apocalipse sem estudar Daniel junto, concomitantemente. 2 livros proeminentes proféticos. Então, 22 de outubro, abriu-se, o livrinho se comeu. Pregar que Jesus iria voltar era uma doce mensagem. Mas quando Jesus não voltou, então se ficou totalmente chateado. Tá bem. Em 22 de outubro de 1844, não era a volta de Jesus, mas diz que a data estava correta, menos o evento. O que era em 1844? Começou a primeira fase do julgamento da humanidade. Começou o juízo investigativo. Nós vamos estudar ali na frente, e eu vou trazer para você referências, que no dia 23 de outubro, esse mesmo irmão aqui que escreveu para o Miller, o seu nome é o irmão Edson. O irmão Edson, ele tem uma visão e ele vê Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo. Essa informação é bem importante para compreendermos mais à frente. Mas 1844 não era o fim, queridos. Em 22 de outubro de 1844, começou o juízo investigativo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que começou em 22 de outubro? O julgamento de todos nós, de todos os seres humanos que já pisaram nessa terra e aqueles que outrora estão. 1844, começou um julgamento. E aí nós temos informações tão importantes que a Bíblia nos traz. Hebreus 8, versículo 2, vai fazer a referência do verdadeiro tabernáculo. Aí nós temos João 2, 1 João 2, versículo 1, fazendo uma admoestação para nós, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado junto ao juiz, Jesus Cristo intercedendo. Hoje Jesus Cristo está intercedendo por você e por mim. É por isso que quando a gente ora, a gente fala assim, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu e você não temos moral nenhuma diante de Deus. E então Jesus está fazendo o papel de nosso advogado de defesa. O meu nome é colocado, talvez esteja passando nesse momento no céu. Esse Aércio aqui é um caso perdido. Esse aqui, ele é um camarada. E aí Jesus diz, espera aí, eu morri por ele na cruz. Então, eu quero ser o advogado de defesa dele aqui. Eu já vi que ele se esforça, ele está buscando. Romanos 8, 34 fala justamente daquele que intercede por nós. E 1 Pedro 4, 17 está fazendo a referência do juízo investigativo. E esse eu realmente insisto que a gente leia literalmente o que está aqui. 1 Pedro 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, essa informação é muito importante. O julgamento de Deus começa por quem? Pela casa de Deus. O julgamento começa por aqueles que conhecem a mensagem, por aqueles que um dia deixaram de lado a mensagem. Aquele que conhece a mensagem e aceita, já está salvo. E as pessoas dizem, só essa informação eu posso viver do jeito que eu quero. Não, se você conhece a mensagem, você vai viver de acordo com a mensagem que conhece, certo? Porque aqueles que rejeitam a mensagem, ou seja, eu conheço a mensagem, mas eu vou viver do meu jeito, já estão condenados. Sério isso, né? E aí é tão interessante. E que justamente em 1844, a partir desse princípio, surgiu o que hoje nós conhecemos como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja que aguarda o advento. E a igreja que tem o chamado espírito de profecia.
Apocalipse derradeiramente faz uma pergunta. A pergunta que Apocalipse responde é: qual que é a igreja verdadeira? A igreja não salva ninguém, meu querido. Ponto final. Mas você precisa encontrar uma igreja que segue a Bíblia. Porque o fato de seguir a Bíblia e obedecer o que está contido nela, nisso consiste a salvação. A compreensão do sacrifício de Jesus na cruz vem através do estudo da Bíblia. A compreensão da necessidade de aceitar esse sacrifício para a minha vida vem através do estudo da Bíblia. Então eu preciso da leitura da Bíblia. Só que quando eu leio a Bíblia, eu encontro uma igreja com as características da igreja que Deus entende como verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Cite uma igreja que guarda os mandamentos de Deus na sua totalidade, incluindo a observância do sábado. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Ah, mas o sábado não precisa, meu querido. Dos 10 mandamentos, o único que coloca Deus como sendo o Senhor, digno de adoração, é o 4º mandamento. Por isso que Satanás ataca tanto o 4º mandamento. Não precisa. Hoje nós vivemos num outro momento. Eu obedeço os outros 9 mandamentos. Eu não mato, eu não furto. Não. Segundo a Bíblia é o quê? Aquele que tropeçar num desses se torna culpado de todos. O espírito de profecia, o que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O espírito de profecia, ele é uma realidade da Igreja Adventista. Estamos falando de Ellen G. White. Mais de 60 livros traduzidos para o português. Inúmeras contribuições. Passados muitos anos da escrita de Ellen, os médicos começaram a concluir de que era legal aderir os remédios naturais, quando ela muito tempo antes já havia escrito. E hoje nós temos essa referência interessante. No Brasil, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela chega em 1895. A primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia em solo nacional, ela foi estabelecida na região de Gaspar Alto, Santa Catarina, e ela foi inaugurada em 1896. Eu tive a oportunidade de estar lá e fiz alguns registros e compartilho com vocês. Esta é a primeira igreja adventista, a porta do primeiro templo, da primeira igreja, 23/3/1896. Aqui eu tenho um videozinho. Não sei se vai rodar. Vamos ver aqui se... Senhoras e senhores, perdão. Senhoras e senhores, em 1895, isso que está aqui ao fundo é a estrutura da igreja, a primeira igreja adventista considerada da América Latina. Hoje, essa estrutura se tornou uma igreja-museu, por assim dizer, remontando os primórdios. E nós viemos aqui no dia de hoje, estou a caráter, partindo do pressuposto que, de acordo com o nosso historiador, pastor João Nicolau, os homens, naquela época, usavam como via de regra a cartola e fomos agraciados com esse presente. Então vamos compartilhar um pouco disso. Enfim, eu fico mexendo aqui. Vamos compartilhar um pouquinho disso. E eu, particularmente, tive uma surpresa muito doce quando eu estive lá. O meu nome é Aerce Arreal Olma, OLM. Sim, sou alemão, os olhos azuis me denunciam. E quando eu chego lá na igreja adventista, a primeira igreja adventista do Brasil, eu encontro o registro do primeiro ancião do Brasil, lá em 1846. Aí ele tem a referência, de 1846 a 1929. O primeiro ancião do Brasil se chamava Augusto Olmer. E este que vos fala também com o sobrenome Olme. Lá em 1846, havia um Olmer servindo ao Senhor e obedecendo, e servindo na sua geração. Aqui em 2025, tem outro Olmer servindo a Deus em sua geração. A promessa que nós temos, ela vem construída com um enredo extremamente extraordinário. E aí nós temos a promessa de Filadélfia. Abra pela última vez a sua Bíblia
em Apocalipse 3. A igreja de Filadélfia, ela traz uma promessa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário. E ela começa com uma promessa. Eu abro uma porta que ninguém fecha. A pregação do evangelho jamais será fechada novamente. Ponto final. E a promessa derradeira é que aquele que for fiel terá o seu nome gravado, o nome da cidade de Deus, na Nova Jerusalém, e nós temos aí a promessa de ter o nosso nome no livro da vida. E isso tudo, meu querido, está nas Sagradas Escrituras. Eu sei que parece complexo, mas acredite, não é. Quando conhecemos a verdade nos liberta. Eu não poderia encerrar sem dizer para você o seguinte: é chegado o tempo de nós despertarmos. Já vivemos a fase do desapontamento. Agora nós vivemos a fase da pregação do Evangelho. E para a honra e glória de Deus, muito em breve Ele retornará. Que Deus nos abençoe e eu encerro da mesma forma que comecei, orando por ti, Pai querido. Obrigado por essa pessoa que separou um tempo para estar na tua presença, aprendendo um pouquinho mais sobre ti, através dos complexos nuances, mas reveladores verdades que o livro de Apocalipse nos traz. Consagramos-nos a ti, pedimos o seu direcionamento, que o nosso viver seja para a tua honra e glória por Jesus Cristo. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e muito em breve nós estaremos juntos para estudarmos a igreja de Laodiceia. Vamos fazer um estudo só sobre Laodiceia. Será bem revelador e você é o meu convidado especial. Que Deus te abençoe.